Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao meu canal. Obrigada por terem se inscrito aqui. Eu já cheguei nos 142 mil. Glória a Deus! Gente, talvez esse vídeo de hoje vai durar 5 minutos apenas. Mas não tem problema, vai valer a pena. Olha, até rimou. Eu quero responder uma pessoa que comentou no meu último vídeo. Esse último vídeo tem viralizado, provavelmente por causa do título que eu coloquei mesmo para chamar a atenção das pessoas. É uma mensagem muito importante que tem nesse meu último vídeo. Se você ainda não assistiu, depois que sair desse vídeo, corre lá para assistir, porque é uma mensagem muito necessária para esse tempo. Então, o título eu coloquei bem chamativo mesmo, e o YouTube tá viralizando ele, tá sugerindo ele, o que é uma bênção, porque essa mensagem vai chegar assim para muito mais pessoas. Gente, naquele vídeo eu falei sobre vestimenta também. No final do vídeo eu comentei um pouco sobre vestimenta, a mulher se vestir de forma decente e o quanto isso tem aumentado a indecência nas redes sociais, principalmente, que é o lugar onde nós passamos muito tempo. Então eu falei sobre o espírito de engano, essas pessoas que num story estão pregando a palavra, postando versículos bíblicos, e no outro story estão nuas, totalmente indecentes, ok? E aí essa pessoa comentou no vídeo. Não vou expor o nome aqui, mas ela diz o seguinte: concordo em parte. Agora, acho que vestimenta não define as pessoas. Isso é religiosidade. Porque tem mulheres que estão com roupas composta, que são mais falsas que tudo. Primeira coisa, acho que vestimenta não define as pessoas. Querida, define. Me mostre que roupa que você veste, me mostre o que você mostra e eu vou te dizer no que o seu coração está. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. E as vestimentas também refletem, não é só a boca que fala. Aquilo que está no nosso coração não é refletido por fora só com as nossas palavras, mas com as nossas vestimentas também. Nós refletimos do lado de fora aquilo que nós somos dentro, aquilo que nós temos dentro. Então, se o nosso coração está cheio de vaidade, sensualidade, carnalidade, você vai se vestir de forma indecente. Você vai mostrar os seios, você vai mostrar as pernas, você vai retratar o corpo, você vai andar de forma sensual. Sim, a roupa define. Segundo, isso é religiosidade. É inacreditável o que tem acontecido nesses dias, né? Tudo agora é religiosidade e radicalismo. E sabe, é por isso que eu fiz esse vídeo, para compartilhar isso aqui com vocês, esse ponto. Alguns dias atrás, eu estava caminhando e falando com o Espírito Santo. Será que eu sou radical? Será que eu estou radical? Será que eu sou religiosa? Porque a gente começa a ver uma libertinagem desenfreada e a gente começa a pensar, será que o problema sou eu? Será que eu que tô louca? Porque é tanta libertinagem, é tanta sem vergonhice, é tanta sensualidade, é tanta falta de vergonha na cara e temor a Deus, que a gente começa a olhar e pensar, talvez o problema tá em mim, será que eu tô louca? Será que eu tô sendo radical? Será que eu não devo mais falar sobre isso, porque são poucos os que falam, né? Aliás, quem era para estar falando está tendo esse comportamento estranho de andar indecentemente. Então a gente começa assim, talvez eu que sou a louca. E aí, de repente eu tava ali andando, caminhando e conversando com o Espírito Santo, passando assim pela minha cabeça, né? Será que eu sou radical? De repente, o Espírito Santo sopra, fala uma frase no meu coração, na minha mente também. Você não é radical, você é bíblica. Você não é radical, você é bíblica. E eu disse, meu Deus, é verdade. Essa é uma frase até que eu quero que você se apodere dela, porque vai te ajudar. Sabe, se você
tem ouvido isso também? Tem lido isso também? Visto comentários assim, ai, quanta religiosidade. Ai, você é radical, você é muito religiosa. Você pode dizer agora, eu não sou religiosa, querida, querido. Eu sou bíblica. O manual do cristão é a Bíblia. A verdade absoluta para o cristão é a Bíblia. Se está na Bíblia, é a verdade absoluta para nós cristãos. Não existe negociação. Jesus é a verdade. Aquilo que ele diz é a verdade. Não importa a moda. Não importa a cultura. Não importa os tempos, as gerações. Não importa o que vem, o que vai. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela continua sendo a verdade imutável. Continua sendo Deus. Deus é a palavra é Deus. Não dá para separar isso. Não tem como você dizer ou como dizerem, eu amo a Deus, eu amo Jesus, mas aquilo que está escrito você não ama, você não concorda, você não segue. Então você não ama, porque não tem como separar a palavra de Deus. Ou você ama aquilo que está escrito na palavra, ou você obedece aquilo que está escrito, ou você concorda com aquilo que está escrito, você crê naquilo que está escrito, ou você não ama Deus, não crê em Deus, porque Deus é a palavra é Deus. Então eu não sou radical, eu sou bíblica. E eu quero ler para vocês um texto. O texto de 2 Timóteo, agora no capítulo 4, porque no outro vídeo que viralizou, eu li 2 Timóteo capítulo 3. E agora Paulo continua dando instruções para Timóteo. E ele diz como a gente vence os falsos mestres, os falsos profetas, as mentiras que estão sendo propagadas, as libertinagens, o que está sendo falado que é totalmente fora da palavra. Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo 4, portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Eu tô lendo uma versão mais esmiuçada, mais clara. Vocês conhecem esse texto. Paulo diz: pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. O que ele está dizendo com isso? Sempre que tiver oportunidade, quando for conveniente, quando não for, corrija, repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Por quê? Por que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, sempre que tiver oportunidade, quando for conveniente e quando não for? Por quê? Porque chegará uma época, estamos nessa época, queridos, quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem. Olha! Mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem. Queridos, queridas que me ouvem, a vestimenta, ela está na palavra. A modéstia, se vestir com decência. Se está na palavra, nós devemos pregar. Pregue a palavra. Pregue os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus.
pregue sempre que tiver oportunidade. Não pare de pregar. Por quê? Porque os falsos mestres, falsos profetas, ensinos errados, ensinos mentirosos, libertinagem, indecência, sensualidade, tudo isso tem aumentado dia após dia. Como eu falei, quem era para estar dando exemplo não está. Pastoras e líderes que eram para estar dando exemplo não estão. Então, por isso que a gente precisa estar pregando a palavra sempre que puder, falando e falando e falando. Senão, como eu já falei também no outro vídeo, o mal se propaga. As más influencers se propagam cada vez mais, cada vez mais. As nossas filhas vendo, nós vendo demais, e daqui a pouco a gente tá achando normal, daqui a pouco a gente tá fazendo igual. Por isso a preocupação de Paulo: permaneça naquilo que você aprendeu. No capítulo 3 ele diz para Timóteo: permaneça nas escrituras, siga o meu exemplo, Timóteo, sejam meus imitadores. Em outro texto Paulo diz: como eu sou de Cristo. Então, queridas, não somos radicais, tá? Você não está louca, você tem o temor de Deus ainda no seu coração. Quem perdeu o temor do Senhor é que gosta, é que concorda com isso, é que segue, é que faz igual. Você e eu, nós temos que ser influenciadas por gente que imita a Cristo, que segue a palavra. Não por gente que tá misturando tudo e dando mau testemunho, mau exemplo. Para acabar, eu vou ler o texto que fala sobre decência, tá bom? Tá na Bíblia. Se está na palavra, precisa ser pregado sobre isso. 1 Timóteo 2:9 diz: da mesma forma que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas e tenham bom senso. Meu Deus, como tá faltando bom senso. Sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Tá falando de discrição, decência e também não ser extravagantes nas joias, nas roupas, nos looks. Sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Meu Deus, quanta ostentação nos dias de hoje. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Que o foco não seja o look, a indecência, mas as boas obras. Se afirmam ser devotas a Deus. Lembram da devoção que eu falei no outro vídeo? Que significa? Significa ter respeito, obediência, reverência, temor a Deus. Então, se você afirma que teme o Senhor, que respeita o Senhor, que se submete ao Senhor, então o que vai se sobressair na sua vida não vai ser a indecência, não vai ser o ouro, não vai ser os looks, não vai ser as bolsas caras, os brincos caros, a maquiagem cara. Não, mas as suas boas obras. Então, volto a dizer, ia ser 5 minutos, esse vídeo já tá em 20. Misericórdia. Não somos radicais e nem religiosas. Somos bíblicas. Está na Bíblia é a verdade e precisa ser falada e vivida. Não tem como fazer separação, querida. Ou você ama Jesus e o que está escrito, ou você não ama nenhum dos dois, porque os dois são um só. Deus abençoe. Um beijo. Até o próximo vídeo.